O uso de notícias falsas ou fake news com interesse político e econômico não é novidade. Fake news foram usadas exaustivamente no decorrer da história, mudando o destino de pessoas, de países. A velha máxima de que uma mentira contada exaustivamente torna-se verdade. No início dos anos 1950, o presidente eleito da Guatemala, na América Central, Jacobo Arbenz, legalizou sindicatos, aprovou a reforma agrária com a nacionalização de terras que estavam nas mãos da multinacional norte-americana United Fruit. A empresa produzia frutas no país com generosas desonerações fiscais. Um dos maiores comunicadores do século passado, Edward Bernays, foi contratado para promover uma campanha contra Arbenz. Vale lembrar que Bernays foi o grande inspirador de outro homem adepto das fake news, Joseph Goebbels, responsável pela propaganda nazista. Com orientação de Edward Bernays, foi divulgado na Guatemala que o presidente Jacobo Arbenz era parceiro da União Soviética, que o país se tornaria uma ameaça ao Ocidente. Com o apoio da CIA e das fake news, Jacobo Arbenz foi deposto em 1954 e suas reformas importantes para a população revogadas. Com a mesma receita de fake news, sempre usando como desculpa a ameaça comunista, diversos golpes foram patrocinados pelos Estados Unidos na América Latina, como no Brasil em 1964, no Chile em 1973. Hoje, as tecnologias têm permitido as notícias falsas serem espalhadas com muito mais facilidade e velocidade, sem a necessidade de um aparelho de Estado. Basta criar uma notícia falsa, postar nas redes sociais, usar o apoio de alguns robôs. Políticos e personalidades importantes compartilham as mentiras como se elas fossem verdadeiras, divulgadas naturalmente pela população alerta. As notícias falsas divulgadas no Brasil não precisam sequer serem bem elaboradas, nem ter fundamento. Veja como foi nas eleições de 2018. Foi divulgado pelo então candidato Jair Bolsonaro na grande imprensa e também pelo chamado Gabinete do Ódio, nas redes sociais e pelo WhatsApp, que o então candidato Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, distribuía um kit gay para crianças de 6 anos, para desestimular a homofobia. Foi divulgado também que nas creches, o governo do PT adotava chupetas de mamadeiras em forma de pênis. Mesmo que posteriormente tenha sido revelado que a mamadeira e a distribuição do kit eram falsas, o estrago estava feito. Mentiras como essas, espalhadas sem qualquer controle de instituições públicas, foram determinantes para a vitória de Bolsonaro. As redes sociais surgiram trazendo algo inédito. Elas deram oportunidades de muita gente se reencontrar, permitiram que pessoas se mantivessem unidas mesmo à distância, abriram oportunidades profissionais, trouxeram bons ventos à vida monótona do dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, vem sendo constatado ao redor do planeta que, depois das redes sociais, a democracia ficou ameaçada. Uma evidência disso foi o escândalo que envolveu a empresa norte-americana Cambridge Analytica, que teve acesso questionável a dezenas de milhões de perfis de redes sociais, inclusive no Brasil. A Cambridge Analytica foi acusada de esmiuçar perfis nas redes, divulgar fake news e propaganda direcionada para influenciar a decisão de milhões de eleitores. Segundo ex-funcionários da empresa, esse recurso definiu o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição de Donald Trump, de Bolsonaro e de diversos outros presidentes. As bilionárias redes sociais usam de diversos recursos jurídicos para se esquivarem de suas responsabilidades. O próprio presidente Bolsonaro divulga reiteradamente pelas redes sociais mensagens ofensivas às instituições democráticas, diversas fake news, e nada é feito para coibir essas ações. Segundo os próprios criadores das redes sociais, as fake news se espalham 6 vezes mais rapidamente do que notícias verdadeiras. O perigo trazido pela omissão das redes sociais em relação às fake news traz um grande problema para a humanidade. Todos os reiterados alertas da comunidade científica em relação às mudanças climáticas são praticamente dissolvidos pelas fake news.
O Facebook é uma grande vitrine de notícias falsas, negacionistas em relação a dados científicos irrefutáveis. Nas redes sociais, a opinião tornou-se mais importante do que dados científicos. Bastam alguns dislikes para jogar por terra teorias científicas vitais, baseadas em décadas de pesquisas. A temperatura média do planeta subiu 1,1 grau nos últimos 60 anos. O nível dos oceanos está subindo, o número de queimadas aumentando, a força dos furacões e tornados está cada vez maior, a desertificação avança rapidamente. Enquanto todas as luzes e alarmes estão piscando e soando, as redes sociais permitem que desinformações sobre o tema se espalhem e que a emergência global, na opinião pública, não passe de mimimi. As perguntas que ficam: até quando as redes sociais vão se esquivar de suas responsabilidades? Até quando os poderes constituídos vão fazer vistas grossas diante do abismo que se aproxima?